das Escrituras é diferente das demais Bíblias da Sociedade Bíblica Brasileira. E por quê? Mas, professor, nós temos que ir para um intervalinho e a gente volta já, tá? Ok. Não saia daí não, a gente volta já já. Estamos de volta e eu queria dizer que nós esquecemos de complementar a última pergunta que a gente colocou no ar. Professor, ficou faltando aí a diferença entre igreja e sinagoga. Ah, certo, a pergunta do Ribeiro, né? Isso, a gente complementou com outra pergunta, mas a gente acabou esquecendo. O senhor Vamos pode lá. responder para depois eu mandar de novo para você essa pergunta aqui? Vamos lá. Então vamos lá. Ó, a diferença é o seguinte, a sinagoga era um lugar de culto dos judeus. Parecia uma igreja, mas não era uma igreja, era um lugar de culto onde os judeus liam a Torá, os 5 livros de Moisés e também os profetas do Antigo Testamento. Já o termo igreja, ele se aplica na Bíblia especialmente à congregação de pessoas que se reúnem para adorar a Deus, adorar a Jesus Cristo. Então, sinagoga era um lugar de culto, igreja se refere mais à congregação, ao número de pessoas que congrega. A palavra grega eclesia se refere às pessoas. E depois esse termo também adquiriu o significado de um lugar onde essas pessoas se congregam para adorar a Jesus. Então podemos dizer que a igreja hoje é praticamente a mesma coisa, seria uma continuação das sinagogas onde os judeus adoravam ao Criador, não é? Ok, professor. Então a pergunta que nós fechamos o bloco aí é a seguinte: em que aspectos a tradução Novo Mundo das Escrituras é diferente das demais Bíblias da Sociedade Bíblica Brasileira? Por que tem diferença dessa tradução Novo Mundo das demais Bíblias? Tem alguma explicação para isso? Tem. A tradução da Novo Mundo, me desculpe os telespectadores que estão assistindo e que usam essa tradução, mas essa tradução é uma perversão das Escrituras. Porque a tradução da Novo Mundo, ela distorceu praticamente todos os textos que dizem respeito à divindade de Cristo. Eu vou dar alguns exemplos, Tito. Como é que é o negócio, professor? Ela distorceu praticamente todos os textos que falam da divindade de Cristo. Para você ter uma ideia, ali em João capítulo 1, verso 1, quando afirma que Cristo era o verbo, ou seja, o agente ativo da criação, e ele estava com Deus, ele era um Deus, ele era Deus, eles colocaram na tradução da Novo Mundo Cristo como sendo um Deus com letra minúscula, para diminuir a pessoa de Cristo. Colossenses 2,9, por exemplo, que afirma que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Cristo é Deus no mais pleno sentido. Na tradução da Novo Mundo está assim: em Cristo habita corporalmente a plenitude da qualidade divina. Isso é um absurdo, porque a palavra grega ali para divindade é a palavra grega theotes, que significa que ela se refere à própria face de Deus Pai. Se o texto de Colossenses 2,9 dissesse que Cristo é apenas uma qualidade divina, a palavra grega não seria theotes para a divindade, seria theotes. Mas como não aparece theotes no grego, mas theotes, o texto está dizendo assim: Cristo é divino, no mais pleno sentido da palavra. Então essa tradução da Novo Mundo das Escrituras, ela não é confiável. Em alguns textos, sim, ela tem uma tradução correta. Agora, em relação à divindade de Cristo e ao Espírito Santo, então, o Espírito Santo é chamado com letras minúsculas em todos os textos, para dar a entender que ele é um mero poder e não a terceira pessoa da Trindade. Então essa tradução é uma aberração, podemos dizer assim, porque se você olhar ali no início da tradução, eu tenho 2 Bíblias dessas, de 2 anos diferentes. Se você olhar ali, não tem nem o nome do tradutor. Sabe por quê? Porque se tivesse, a alta crítica e os grandes tradutores, como os tradutores da Sociedade Bíblica do Brasil, iam cair em cima do indivíduo que traduziu aquela Bíblia, porque na verdade ele fez o quê? Mudou todo o sentido do original grego em relação à divindade de Cristo e ao Espírito Santo. Então essa tradução nós não podemos usar em nossos estudos da Bíblia. Me desculpe quem gosta dessa tradução, mas ela não é fiel ao original grego, e muito menos ao hebraico. Muito bom, professor. Essa semana, eu estou vendo que chegou uma pergunta aqui que eu quero até colocar para você, professor, mas eu estava acompanhando em um outro canal de televisão, no History Channel, e começou um documentário sobre os 7 pecados capitais, professor. E chegou uma pergunta aqui agora. Eu acredito que o Itamar Dias também acompanhou essa programação lá e agora ele está querendo saber o que é isso. A pergunta é a seguinte: o que a Bíblia diz sobre os 7 pecados capitais? Tem alguma referência bíblica nisso, professor? Ou isso é alguma coisa
sobre o povo do passado, a mitologia, alguma coisa disso? Como é que fica? Os 7 pecados capitais que são mencionados, um deles é o homicídio, tem o adultério e tem outros que eu não me recordo agora, eles não têm uma lista na Bíblia desses pecados capitais, isso é invenção humana. Né? Os pecados mencionados na Bíblia, nós podemos ler, por exemplo, quando você lê os 10 mandamentos em Êxodo 20 e em Deuteronômio capítulo 5, você percebe quais são os pecados que o indivíduo comete ao não entrar em conformidade com aquela lei. O termo pecado capital quer dizer pecados altamente graves. Agora Deus, realmente Deus, ele faz distinção entre pecados. Aquela lenda que dizia assim, para Deus não existe diferença entre pecadinho e pecadão, isso é uma lenda. É claro que até mesmo um pecadinho pequenininho, quando não confessado e se a pessoa não se arrepende, esse pecadinho nos tira do reino dos céus. Mas Deus faz distinção de pecados. Quando você lê Levítico do capítulo 1 ao capítulo 7, você vê que Deus estabeleceu diferentes tipos de sacrifícios para que o pecado do povo fosse perdoado. Ora, se todos os pecados fossem iguais, por que diferentes tipos de sacrifícios? Outra coisa, Lucas 12, 47 e 48 afirma que uns vão receber muitos açoites e outros poucos açoites. Isso indica que nem todos os pecados são iguais. Então nós não podemos dizer, por exemplo, que um adultério mental é tão grave diante de Deus quanto o adultério praticado mesmo. É claro que, como eu falei no princípio, mesmo sendo um pecadinho, não confessado e não arrependido, ele pode tirar do reino dos céus. Mas, biblicamente, Tito, não existe essa questão de 7 pecados capitais. Okay. Qualquer pecado, seja grande ou pequeno, ele pode nos tirar do reino dos céus se nós não o confessarmos. Mas Deus faz, sim, uma distinção entre uns mais graves do que outros, isso com certeza. Professor, temos uma outra pergunta aqui. Quem mandou para a gente foi o Benedito Marques de São José dos Campos. E a dúvida dele é a seguinte: as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que situação que elas estão, essas pessoas, professor? Realmente existem muitas pessoas, especialmente numa região do mundo chamada Janela 1040, que é lá naqueles países hinduístas, né, lá na parte oriental do São mundo. países onde não existe o cristianismo? Não existe o cristianismo. Né? Okay. Tem muito poucos cristãos. Há bilhões de pessoas, Tito, lá, que nunca ouviram falar de Jesus. Agora, isso não é um empecilho para Cristo voltar, porque um dos últimos sinais para Cristo voltar é o Evangelho ser pregado em todo o mundo. Isso. Por 2 motivos isso não é um empecilho. Primeiro, porque hoje nós temos os veículos de comunicação, TV, rádio, internet. E o Evangelho chega até lá de qualquer forma, mesmo que a presença física de um missionário não seja possível em alguns locais, mas em alguns locais já está sendo possível. Outro detalhe, Deus não se revela através da Bíblia apenas. Deus tem várias formas de se revelar ao ser humano. Em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, nós já lemos em certa ocasião aqui que Deus se revela de muitas maneiras. E uma das formas que Deus se revela, além da Bíblia, do Senhor Jesus Cristo, da consciência, é a que está em Romanos 1:20. E aqui está uma esperança para essas pessoas, caso alguns morram sem conhecerem a mensagem de salvação da Bíblia. Romanos 1:20 afirma: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqui Paulo está falando de pessoas que não tinham acesso ao Evangelho, mas que eles podiam conhecer a respeito dos atributos de Deus na natureza. Então, se essas pessoas conheceram algo sobre Deus na natureza, viram que existe um Criador e viveram de acordo com a luz que elas receberam, Deus irá salvá-las. Então, temos que ter em mente que Deus prega, Deus se revela de várias maneiras às pessoas. Isso é uma esperança para nós. E nos dá a certeza de que, de uma forma ou outra, Deus vai cumprir com a promessa de Mateus 24:14, de levar a mensagem dele a todo mundo. Muito bom, professor. Uma outra pergunta, rapidamente, é o seguinte: depois da queda, até quando Satanás teve acesso ao céu, professor? A Bíblia